Rapaz, Brasil eliminado da Copa do Mundo 2026, 2-1 para a Noruega. Mais uma vez eliminados para um europeu, né? Desde 2006 essa mesma história, um europeu, quando a gente pega um europeu na Copa, é caminho de casa. Isso já tá ficando chato, né, mano? Mas antes de falar sobre esse teminha chato aí, quero dar um recadinho pra vocês. E o recadinho é o seguinte, galera, me siga lá no meu Instagram, vou colocar bem aqui onde tem esse branquinho aqui, fica legal de colocar, né? Meu arroba aqui, ó, Edinho36, me sigam lá no Instagram. Eu tô com uma ação lá de um boné. De vez em quando vocês me veem com um boné com a minha logomarca, né? De Edinho Tatu. Pois é, eu vou fazer um sorteio para todos aqueles que agendarem tatuagem comigo no mês de julho. E eles vão concorrer a esse boné. Eu tô com um bonézinho zerado daqueles bonézinho style massa. Então me sigam lá, acompanhem a ação que eu tô sempre lembrando a galera lá. E entre em contato comigo e agenda tatuagem comigo que vocês vão concorrer, beleza? Pois é, né, cara? Pois é. Brasil. E futebol brasileiro, mais uma vez, eliminado para um europeu na Copa do Mundo, né? Quem sabe, né, meu time tivesse um cara desse aqui, que eu vou colocar aí pra vocês, e tivesse esse cara aí, ó, no time. A bola voltou para o Gabi Magro. Gabi Magro olhou, pensou, analisou, deu para o meio, vai tentar o chute, não chutou! Quem sabe, né? O time daquele já tá cheio de cabra, vai veterano lá, era não? Um a mais, um a menos, né? Mas cara, é um diazinho chato hoje, né, mano? Um diazinho que a gente tá com aquela ressaca moral, né? A ressaca moral que a gente fica lembrando do jogo e fica com aquele mal-estar, aquele negócio, que coisa chata, né? É ruim pra caralho, meu. Só que assim, mano, é chato, é triste pra muitos que gostam de acompanhar a Copa do Mundo. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Que gostam de acompanhar a Copa do Mundo, acompanham o futebol em época de Copa do Mundo, né, mano? Não são aqueles torcedores assíduos que torcem pra clubes e acompanham o futebol diariamente. É uma galera que quando chega a Copa do Mundo, mas todo mundo se anima, né, mano? Todo mundo se anima. Esse ano até voltou mais aquela tradição da galera pintar as ruas, enfeitar as ruas pra Copa do Mundo, né? Coisa que eu não via nas Copas passadas, eu tinha visto muito pouco. E nesse ano, cara, voltou com certa força. Não que nem era lá no passado, mas voltou legal, cara. Muitas ruas estavam enfeitadas, pintadas. E tava uma energia legal, cara. E muita gente que não acompanha futebol começa a torcer, né, mano? Não entende muito bem e tal, mas torce, pô, pelo nosso país. Isso é da hora. Muito dessas pessoas são crianças. Crianças que choram, infelizmente, né, cara? O foda é isso, né, mano? Quando o time do Brasil perde, é eliminado na Copa do Mundo, os que mais sofrem são as crianças, né? Que não entendem muito bem das coisas que envolvem futebol, toda a burocracia que envolve o futebol, porque o futebol tem a burocracia dele, né? O futebol é algo que envolve muito dinheiro, e quando alguma coisa envolve muito dinheiro, tende a ter uma certa burocracia, ter os dirigentes que gostam de mandar, e aí é que tá o que eu vejo, sabe, o grande problema. Pra quem acompanha o futebol de verdade, que tá sempre por dentro, vai entender muito bem o que eu tô falando, cara. Não adianta a gente ficar querendo procurar quem foi o culpado pelo Brasil ter perdido esse jogo. Não adianta procurar esse culpado, esse cara que vai levar a culpa de tudo, não, cara. Não tá culpar o Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti, o Hendrick, que perdeu aquele gol, ou dizer que o Neymar é um azalado que não consegue ganhar uma Copa do Mundo, que bastou ele entrar que o time piorou. Mas não, cara, não adianta culpar nenhum desses, não, mano. Ou até mesmo o Ancelotti, culpar o Ancelotti, também eu não culparei ele, não, mano. Quem acompanha o futebol sabe muito bem, cara. Sabe muito bem que as pessoas que dirigem o nosso futebol, e aí eu tô falando especificamente de futebol brasileiro, o futebol de fora é outra coisa.
Mas as pessoas que dirigem o nosso futebol, cara, que estão envolvidos por trás, sabe, de toda a burocracia que eu acabei de falar, esses caras é que são os verdadeiros culpados. Esses caras, o Brasil desde, sabe, 2006 nem tanto, que 2006 era um bom time, né? A gente tinha um bom time, tinha aquele quadrado mágico com os dois Ronaldo, o Gaúcho, o Fenômeno, tinha o Kaká, tinha o Adriano, sabe? Era um timaço, pô, era um timaço. Só que a gente acabou sendo eliminado, né, pela França. E de lá pra cá, toda vida que pegou um europeu na fase eliminatória foi eliminado, cara. Sabe? E desde, sabe, 2006, aí veio 2010, né? A Copa de 2010 que foi eliminado pra... acho que foi a Holanda, se eu não me engano. Acredito que foi a Holanda. Foi o time do Dunga, se eu não me engano. Acho que foi. E desde lá de 2010 que a gente teve aquela eliminação, cara, a gente devia ter começado a repensar o futebol brasileiro, sabe? O time do Dunga era até um time competitivo, mas não precisa... Será que era o futebol brasileiro mesmo ali, sabe? Buscar aquelas nossas características que eu falei lá no começo da Copa, que eu falava que antes de começar a Copa, que eu lancei uns vídeos aqui, que eu tava falando, será se eu queria ver um futebol brasileiro com as nossas características, sabe? Certo que o Ancelotti é um cara que chegou no meio do caminho e tentou fazer alguma coisa, né? Uma limonada com os limões que deram pra ele, né? E aí transformou essa seleção aí num time de transição, que joga muito de contra-ataque aí. E aí chegou nesse jogo aí, né, cara, que se eu não me engano o Brasil terminou com 30 e poucos % de posse de bola, sabe? Muito, sabe, pro futebol brasileiro, historicamente pra nós brasileiros, a gente historicamente gosta muito de futebol e a gente acredita que a gente é bom de futebol, meu. E terminar um jogo com 30% de posse de bola pra Noruega, amigo, talvez, sabe, o negócio fica, caralho. E não, cara, não é legal, cara. E desde lá de 2010, esses nossos dirigentes, né, cara, vem fazendo atrapalhada atrás de atrapalhada, né, cara. Usaram o Tite deu aquele ar de esperança, mas também nada demais. E o futebol brasileiro ficou nessa, né, cara, se arrastando. E os dirigentes, os nossos dirigentes, com a cabeça claramente no financeiro, cara, em lucrar com o futebol brasileiro, né? Eles que mandam no nosso campeonato brasileiro, no nosso campeonato nacional, eles que mandam na Copa do Brasil, eles que mandam nos estaduais, nos clubes. Os clubes todos são subservientes a isso, que é a CBF, eu tô falando, é a CBF, sabe? Não vou nem falar, nem também apontar o dedo pra esse novo presidente aí que tá aí, que também foi um cara que apareceu do nada, ninguém sabe de onde é que veio esse cara. Aí aparentemente tá até fazendo algumas melhorias, sabe? Mudando algumas coisas, mas precisa melhorar muito mais, cara. Muito mais precisa ser melhorado o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, sabe, precisa ter um trabalho de desenvolvimento de treinadores, de desenvolvimento de atletas em cada setor do jogo, sabe? Goleiros, defensores, zagueiros, laterais, meio-campistas, atacantes, tem que ser um todo, mano. Tem que começar um plano de desenvolvimento de atletas de uma forma séria, sabe, cara? De uma forma séria. A gente tem um exemplo aqui nesse Marrocos aí, cara, que na Copa passada, em 22, poderia muito bem dizer, era um azarão, apareceu aí do nada, mas tá aí, provando que é agora. Não, ali foi um trabalho sério dos caras, dos marroquinos, cara. Os caras fizeram um trabalho sério no futebol deles e os caras estão cheios de talentos. Um país muito infinitamente menor que o Brasil, cara, consegue ter tantos talentos. Como é que o nosso futebol não consegue ter os talentos suficientes? Me explica. Um país desse tamanho, um país de tamanho continental, não ter talento suficiente para chegar na Copa do Mundo, sabe, mostrando futebol legal. Não tô nem pedindo pra ter a obrigatoriedade de ganhar a Copa, não, cara, pelo menos mostrando futebol legal. Que nem Marrocos tá mostrando, que nem França tá mostrando, que nem Argentina mostra. Sabe, todos esses países que eu tô falando, nenhum chega nem perto ao tamanho que é o nosso Brasil. E não chega nem perto do tamanho que é a nossa história, cara. A nossa história é gigantesca também. Nós somos um país que é o maior campeão de Copas aí, que ainda é, né? Por enquanto. Se essa França ganha essa Copa, chega bem pertinho, tá? E do jeito que esses caras desenvolvem talento aí, meu amigo, não sei onde é que eles vão parar, não. É impressionante como essa França desenvolve talento e todo ano de Copa do Mundo os caras chegam com um timaço, cara. E nessa Copa os caras estão absurdo esse time da França que tá aí, cara. E assim,
É triste pra caralho, né? Triste pra caralho. Eu não quero ser um cara resultadista, que tu só tá junto na vitória. Realmente o brasileiro tem essa cultura, né? Até mesmo aqueles torcedores de clube, eu mesmo me coloco nessa posição. Eu torço Fortaleza aqui da minha cidade. E eu tô afastado, sabe, dos estádios há muito tempo que eu tô sem ir pra estádio. Mesmo quando o Fortaleza tava lá na Série A, disputando Libertadores, eu não fui pra nenhum jogo de Libertadores do time que eu torço, Fortaleza. Posso dizer que sou um torcedor resultadista, né, que só pensa no resultado, só quer ver o resultado. Pior que eu até deve ser também. Mas isso não vem ao caso, cara. O que vem ao caso mesmo de verdade é que nosso futebol brasileiro é comandado por pessoas que não estão pensando no futebol mesmo, sabe? Não estão pensando no... Opa! Eu tô no meio das coisas aqui, tô falando... Deixa eu ver aqui. Eu pensei que tinha desligado o aplicativo. É isso, eu acho que é isso, né? Sabe, mano, aquelas... Hoje é uma segunda-feira muito... bem ruim, bem chatinha. A galera que tá pegando as corridas comigo hoje, tudo indignado. Tem uma galera que tá indignada. Aí vai, por que tá apagando a tela? Do nada a tela apagou no meio da gravação. Qual é a celular? E, pois é, cara, é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, não. Se eu tenho esperanças que esses nossos dirigentes mudem nosso futebol, a gente tá vendo aí o futebol brasileiro hoje em dia. Antes, né, os clubes tinham... começava um campeonato brasileiro, tinham vários clubes que eram favoritos ao título, né? Tinham 5, 6 times que lutavam pelo título. Hoje em dia a gente tem 2 só. Flamengo e Palmeiras, acabou. Os outros estão... Pô, tá só apagando a tela. Qual é, mano? Tá no meio da gravação e tá apagando a tela. Por quê? Os outros times, cara, são todos... Talvez eu fique apontando aqui porque tá apagando a tela. Sim, os outros times do Campeonato Brasileiro estão tudo bem atrás de Flamengo e Palmeiras, cara. E a gente não vê, sabe? A gente não vê melhora nenhum. O Fortaleza, que tava sendo... que é o time que eu torço aqui da minha cidade, tava sendo um grande exemplo de um time bem dirigido e tal, indo bem. E de repente desabou. Desabou do nada. O nosso presidente largou a mão, também foi-se embora. Agora trabalha pro Corinthians. Mas enfim, sabe? Quando a gente vê um feixe de luz, que nem era o nosso presidente Marcelo Paes aqui de Fortaleza, e de repente ele faz um negócio desse. E eu sinceramente não tenho expectativa nenhuma que vá mudar isso agora, assim, rapidamente não. Queria muito ver, cara. Queria muito ver um desenvolvimento de treinadores, de atletas, de jogadores, de todas as posições, ver novos talentos surgindo aí, sabe? Tenho fé, cara. Tenho fé nesses que foram agora, como o Hendrick, como o Ryan, jogou pra caralho, Ryan. Luiz Henrique, que ficou escanteado. Ninguém viu o Luiz Henrique na Copa, né, cara? Mas tenho fé nesses caras, essa nova geração aí. E tem outros aí também que podem ser achados aí. Nosso país é grande, cara, pelo amor de Deus. Tem talento aqui pra caralho. Só tem que ter um trabalho sério e bem feito, sabe? Aí vamos ver, né? Se o Ancelotti vai ficar aí. Eu sinceramente queria ver um treinador brasileiro bom, sabe? Um treinador brasileiro bom que fizesse um trabalho legal pra caralho, mas também é isso, né? Sei lá. Mas é isso, segunda-feirazinha amarga. Vou ficando por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Valeu.